peço que as crianças que estão presentes venham à frente. Eu vou ficar em pé hoje porque acho que várias das crianças que estão aqui estão ficando mais altas do que eu e vocês têm uma certa dificuldade de me enxergar aí, até mesmo quando estou em pé, né? Então imagina sentado. Crianças, vocês alguma vez na vida de vocês foram pedir alguma coisa para o pai de vocês ou para a mãe de vocês, sabendo que eles provavelmente iam falar não, né? É isso. Eu também já fiz muito isso. E uma das estratégias que eu usava, que eu acho que vocês também usavam, eu chegava para o meu pai e antes de fazer qualquer pedido, eu já falava: pai, promete? Promete que sim? Fala que sim. Fala que você promete. Você já fez isso, né? Teve algumas pessoas que falam, já fizeram isso, né? Eu já fiz muito isso. Às vezes eu sabia, eu ia pedir uma coisa, às vezes um brinquedo muito caro, às vezes ir para casa de um amigo quando eu sabia que não era a hora devida, e eu chegava para o meu pai e falava: pai, você promete? E ele falava: promete o quê, filho? Eu falava: não, calma, promete primeiro, depois eu falo o que é, né? Não faz sentido. Mas é exatamente isso que 2 discípulos de Jesus fizeram com ele na história que vamos ver hoje. Sabia? Os discípulos de Jesus chegaram a Jesus e falaram: mestre, promete? Diz que sim. E Jesus falou: como assim? O que vocês querem? E aí, depois que eles falaram o que eles realmente queriam. Geralmente, quando fazemos isso, é porque sabemos que o que pedimos não é correto, né? E é isso que a gente vai aprender na passagem da Bíblia hoje, tá bom? Como que a gente pede corretamente e pelo que nós deveríamos desejar, o que nós deveríamos estar pedindo, tá bom? Vamos lá? Podem se assentar, tá bom? Às vezes esses pequenininhos precisam de um empurrãozinho também, né? Às vezes, muitas vezes, né? Meus irmãos, como vocês bem sabem, nós estamos fazendo uma série de pregações no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. No domingo passado tivemos uma ótima exposição do pastor Fábio quanto ao jovem rico e qual que é o perigo das riquezas, isso ainda no capítulo 10 de Marcos, versículos 13 a 22. E hoje nós vamos continuar, 13 a 31, né? Perdão. E hoje nós vamos continuar. O nosso texto é Marcos 10, 35 a 45, e o que acontece aqui no nosso texto acontece logo após o texto do sermão do domingo passado. Então, aqueles que estiveram aqui, que prestaram atenção, estão com a mensagem bem frescas na cabeça de vocês e poderão acompanhar o nosso sermão de hoje. Percebam, abram a Bíblia de vocês e percebam no versículo 32, um pouquinho antes do nosso texto, nós vamos abordar o versículo 35 em diante, mas logo antes do nosso texto, no versículo 32 a 34, Jesus prediz a sua morte. E se vocês estiverem acompanhando a nossa série de pregações, isso já aconteceu. Não é a primeira vez que Jesus prediz a sua morte, que Jesus fala para os discípulos que ele vai morrer. Na verdade, essa é a terceira vez que Jesus faz isso. E é interessante, porque nas outras 2 vezes parece que tem uma fórmula que acontece. No nosso texto, do versículo 32 ao 34, Jesus prediz a sua morte aos discípulos, e aí em diante vem o nosso texto 35 a 45,
Tiago e João, os discípulos, demonstram para Jesus uma ambição mundana. Uma ambição mundana. E aí, logo em seguida, a resposta de Jesus instrui os discípulos sobre qual deveria ser a ambição espiritual deles. E essa é uma fórmula que se repete pela terceira vez. Em Marcos 8, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, vocês se lembram o que acontece logo após? Jesus prediz a sua morte, e aí Pedro reprova Jesus. Fala, não, Jesus, não fala sobre essas coisas. Ele demonstra ali uma ambição, uma visão, uma perspectiva mundana. Jesus, então, fala, arreda, sai daqui, Satanás, mas depois instrui os discípulos sobre o verdadeiro discipulado, que eles deveriam negar a si mesmos e carregar a sua cruz. E então os discípulos aparecem ali, eles demonstram uma ambição mundana, e Jesus os instrui sobre uma ambição espiritual. No capítulo 9, Jesus, mais uma vez, prediz a sua morte, e isso é logo seguida por uma discussão muito mundana dos discípulos sobre qual que é maior no reino dos céus. E aí Jesus responde a eles, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E corrige, demonstra qual que deveria ser a perspectiva e qual que deveria ser a ambição espiritual deles. E aqui no nosso capítulo, no capítulo 10, dos versículos 32 a 45, Jesus prediz a sua morte, e aí Tiago e João vão pedir, logo em seguida, vão demonstrar uma ambição mundana e vão pedir para sentarem à direita e à esquerda de Jesus. E Jesus responde eles e os instrui sobre qual deveria ser a perspectiva deles. Que o propósito, qual que deveria ser o propósito da vida do discípulo de Jesus. É interessante que, a despeito das tentativas de Jesus, desde a confissão de Pedro, de inculcar nos seus discípulos o espírito de autorrenúncia e de sacrifício requeridos para lhe seguir, eles ainda têm uma compreensão somente superficial do que isso significa. E aí Jesus vai nos instruir novamente, com muita paciência, sobre qual que deveria ser o propósito de vida do discípulo de Jesus. E Jesus nos mostra que ele mesmo veio para servir e se sacrificar, e que aqueles que querem segui-lo devem fazer o mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler o nosso texto, Marcos 10, a partir do versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar?
Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe esse tempo, abençoe as pessoas que estão aqui ouvindo a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor aplique a palavra do Senhor aos nossos corações, às nossas vidas, e que saiamos daqui amando mais o Senhor e vivendo mais fielmente como filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Acho que muitos de vocês aqui já ouviram falar de Aquiles, certo? Pelo menos ao ouvirem falar do tendão de Aquiles, tá? Talvez uns anos atrás era mais conhecida a história de Aquiles por causa do filme de Troia, né? Mas Aquiles vem da mitologia grega. Aquiles era um grande guerreiro e ele era reconhecido por ser muito forte, por ser muito glorioso e por ser um dos melhores guerreiros que existiu na face da terra. O que poucas pessoas sabem é que na sua infância, Aquiles foi dado uma opção de escolher ou uma vida longa, mas sem glória, sem grandeza, ou uma vida curta, mas onde ele receberia glória e seria reconhecido por várias pessoas e cujas pessoas e nações iam falar dele por vários anos. Ele optou, inclusive ele foi na luta, ele foi à guerra de Troia, justamente por causa dessa escolha, sabendo que ali ele morreria, mas que ali ele teria glória. E na verdade, Aquiles, toda a sua vida, o que moldava a vida, as suas decisões e tudo que ele fazia a sua vida inteira era baseada em se ele receberia glória por aquilo. E é isso que move Aquiles. E é isso que faz com que ele tome as suas decisões e viva da maneira que ele vive. Talvez seja porque isso é algo um pouco universal, intrínseco a todos nós, querermos glória, que a história dele tem permanecido por tantos tempos e que vocês mesmo aqui conhecem, sabem da história de Aquiles. Jesus aqui no nosso texto fala um pouquinho sobre isso, ele vai falar sobre glória. E ele vai falar sobre a glória mundana, uma ambição mundana, e ele vai falar sobre a glória espiritual, uma ambição espiritual e a maneira que nós deveríamos viver e qual que é o propósito da vida do discípulo de Jesus. Nós começamos a ver isso logo no versículo 35, do versículo 35 ao versículo 42, nós vamos ver a glória mundana, que é caracterizada pela autopromoção. Glória mundana caracterizada pela autopromoção. Logo no versículo 35, se aproximam de Jesus Tiago e João. Tiago e João eram discípulos de Jesus, eles, inclusive, eram do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Jesus tinha se revelado de uma forma a eles que não tinha revelado aos outros discípulos. Eles participaram da transfiguração de Jesus. Jesus confiava mais revelação a eles. Talvez por isso até esses discípulos agora se chegam a Jesus e se sentem um tanto quanto confortáveis até de fazerem esse pedido a Jesus. Em Mateus 20, o nosso texto aqui fala que então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mas Mateus 20 ainda vai falar um pouco mais, fala que se aproximaram dele Tiago e João com a mãe deles. Então não foi somente Tiago e João, mas Tiago e João, esses irmãos, filhos de Zebedeu, levam consigo a mãe e se aproximam de Jesus para fazerem esse pedido. Por que eles levaram a mãe? Eu já falei um pouco da infantilidade do que eles fazem aqui, em chegarem para Jesus e falarem, nos prometa primeiro, concede o que vamos pedir. E isso ainda fica mais visível quando sabemos que eles levam a mãe para junto deles para fazerem esse pedido também. Parece aquela criança, né, que fica com vergonha, que eu não sei falar, eu não quero falar, não quero pedir, então a mãe vai junto. Vamos lá, eu vou falar com a sua professora, vamos lá.
É mais ou menos um pouco disso que está acontecendo, mas tem mais. Quem era a mãe de Tiago e de João? Mateus, os outros evangelhos, Marcos, depois na crucificação de Jesus, nos mostra que o nome dela era Salomé. E nós vemos no evangelho de Lucas que ela é uma das 3 que fica aos pés de Jesus quando Jesus é crucificado, e ela é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Então Salomé, a mãe de Tiago e João, é tia de Jesus. Agora a gente começa a entender um pouquinho mais do que estava acontecendo ali. Então Tiago e João, além deles chegarem com a mãe deles, ainda parece que eles estão entendendo o que está acontecendo. Notem e lembrem, a gente tem que pelo menos falar que, bom, eles pediram algo porque eles criam que Jesus era rei, que ele seria rei, que ele teria o seu reinado. Então eles pedem para sentar à sua direita e à esquerda. Essa é a 3ª vez que Jesus prediz a sua morte, então talvez eles, deve estar chegando. Deve estar chegando. E se a morte de Jesus está chegando, o reino de Jesus também está chegando. E ele vai reinar. E eles criam nisso, pelo menos. Isso é ótimo. Mas aí eles vêm com a tia de Jesus para fazer esse pedido inusitado a Jesus. Mais ou menos, Jesus, você vai reinar, nós somos família. Lembra, né? Essa sua tia cuidou de você, te conhece a vida inteira, né? Pense nisso com carinho. Era mais ou menos isso que os discípulos estavam pensando ao fazerem esse pedido. E aí no versículo 37, Jesus, lógico, né, não concede, ele fala, o que vocês querem? No versículo 37, eles fazem o pedido, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse assentar à direita e esquerda eram lugares de renome, eram lugares de glória, de grandeza, de notoriedade. As pessoas iam olhar para aqueles que estavam à direita e à esquerda de Jesus, do rei, iam perceber e notar essas pessoas. São locais de respeito, de grandeza. Inclusive Salomão, quando ele é rei, e a sua mãe Betseba se achega a ele para fazer um pedido a Salomão, ele senta a sua mãe à sua direita, para que ela seja reconhecida, para que ela seja respeitada diante de todos que enxergam aquilo. Salmo 110, um salmo muito conhecido. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Tiago e João, eles não estavam pedindo simplesmente, nós queremos um lugar para sentar. Eles estavam falando, nós queremos os lugares de maior honra, de maior glória que podemos ter no teu reino. E aí nós vemos a resposta de Jesus, e na resposta de Jesus nós vemos um princípio extremamente revelador e importante para nós. No versículo 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Então Jesus está falando, vocês não estão entendendo como eu vou obter a minha glória. Vocês não estão entendendo como que se obtém a glória. As imagens de cálice e de batismo são imagens aqui de ira, de julgamento, de sofrimento. O cálice está presente em Isaías 51 e em vários outros textos da Bíblia. É o cálice da ira de Deus. Em Isaías 51, esse cálice é destinado às nações que são inimigas de Deus. E o cálice da ira de Deus virá sobre essas nações e julgará essas nações. E Jesus aqui está falando que é Ele quem vai tomar esse cálice da ira de Deus, que Ele será julgado.
Da mesma forma, o batismo, a figura do batismo, especialmente nessa tradição e no grego, era uma imagem de você ser afogado, de você ser submergido por julgamento, por coisas ruins, por desastre. E é exatamente assim que Jesus está usando essas figuras aqui em sua resposta. Inclusive, se vocês lembram bem, instantes após isso daqui, Jesus ora no jardim, o que ele pede para o pai dele? Se possível, livra-me este cálice, mas que a sua vontade seja feita e não a minha. Esse é o cálice da ira de Deus, do julgamento de Deus que virá sobre ele. E esse é um princípio revelador. Notem aqui que Tiago e João fazem um pedido para sentar à direita e à esquerda de Jesus, e ele não responde necessariamente quanto a esse aspecto. Ele não fala, Tiago, João, eu não sei, não, isso não é para mim, né? Não sou eu quem decido. Mateus depois vai falar, adiciona, mas meu pai que está preparando, né? Deus que está preparando. Ele não fala só isso, mas a resposta dele é um tanto quanto estranha. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, receber o batismo que eu sou batizado? O que Jesus está falando para eles é que essa recompensa é relativa ao grau de sofrimento que eles vão passar. A glória que eles vão receber é relativa ao sofrimento que eles vão receber. A recompensa e a honra correspondem diretamente à servidão sacrificial. O que Jesus está revelando a eles é que eles querem a glória, mas eles não querem o sofrimento. Eles querem a glória, mas eles não querem ter que fazer o necessário para obter essa glória. E aí, os discípulos revelam que eles realmente não entendem o que eles estão pedindo, como Jesus já disse, e eles falam, aguentamos, nós podemos beber desse cálice e aguentar esse batismo, e Jesus revela, bom, vocês vão beber desse cálice e vocês vão receber o batismo com o qual eu sou batizado. E isso aqui é uma profecia, e se torna verdade, os dois são martirizados, os dois são mortos por causa do Evangelho. E aí no versículo 40, eu acho tão interessante, ele fala, quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E Mateus adiciona, por meu Pai. Então mesmo aqui nessa simples resposta que Jesus dá, ele mostra que ele está submisso à autoridade do Pai, que ele tem humildade para obedecer o Pai, e os discípulos não. Bom, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E eles se indignam contra Tiago e João, não é porque, nossa, como que vocês podem fazer esse pedido, mas nós também queremos. Vocês nos traíram, vocês foram e tentaram pegar antes de nós. E os 10 se indignam ali contra Tiago e João, e aí Jesus tira eles à parte e fala, calma aí, vamos conversar, deixa eu ensinar a verdadeira ambição espiritual. Então nós vimos a descrição de uma glória mundana que é caracterizada pela autopromoção, pelo egoísmo, por uma vontade de eu me promover, de eu ser reconhecido pelas pessoas e receber a glória de todos. E agora Jesus chama os seus discípulos à parte e começa a explicar a eles qual que é a glória espiritual, que é caracterizada pela autonegação. Enquanto a glória mundana é caracterizada pela autopromoção, a glória espiritual caracterizada pela autonegação. E nós vemos isso daqui no versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio,
e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Então ele mostra que os governadores, os líderes e os maiorais do nosso tempo, do nosso mundo, são aqueles que pisoteam nas pessoas, que sobem em cima das pessoas para elas garantirem o seu próprio lugar, a sua própria glória, o que elas querem, que elas fazem isso às custas de todos, que elas exercem autoridade e domínio, que elas subjugam as pessoas e, na verdade, sobem e usam as pessoas para chegarem onde elas querem. E Jesus diz: mas entre vós não é assim. E é interessante que ele fala entre vós. Jesus separa os discípulos. Com eles é assim. Com vocês não é assim. E Jesus está se referindo aos discípulos dele. A você e a mim. Entre nós não deveria ser assim. Nós temos padrões diferentes e a nossa glória é uma glória espiritual, caracterizada pela autonegação. Os grandes, os gloriosos, não são aqueles que chegam ao topo e dominam por autopromoção e pela ambição egoísta, mas, na verdade, são servos e escravos, que muitas vezes não são reconhecidos pelo nosso mundo, não são gloriosos ao nosso ver, mas Jesus diz que essa é exatamente a glória que deveríamos buscar. E no versículo 43, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo ou escravo de todos. Aqui a palavra que é usada para servo, o que quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, é diáconos, e diácono. E a característica que se tem de diáconos é mais ou menos de um garçom. Uma pessoa que está ao lado daqueles que se assentam e está esperando e aguardando lhe servir, cujo objetivo é servir aos outros. Caracteriza muito bem o que os nossos diáconos fazem aqui. Inclusive, fazem muito bem, que é algo glorioso. Muitas vezes não reconhecido pelas pessoas, mas com certeza reconhecido por Deus. Mas Jesus fala que se você quiser ser grande, você deverá primeiro servir. Você deverá primeiro ter em mente que você foi feito para servir e servir a todos. Você deverá levar àquela pessoa o que ela necessita. Viva a sua vida entregando às pessoas o que elas precisam. E aí depois no versículo 44, e quem quiser ser o primeiro entre vós será escravo de todos. Aqui esse servo não é a mesma palavra, é a palavra para escravo, doulos. Além de você ser servo, além de você ter essa obrigação de servir e essa responsabilidade de servir, você ainda tem que se considerar sendo escravo de todos. Que, na verdade, todas as pessoas são mestres, são seus mestres, e você tem a obrigação de servi-los. Sirva todos e considere todos como sendo os seus senhores. É mais ou menos isso que Jesus está falando. O nosso padrão não é o padrão mundano. O nosso padrão é completamente outro. E no versículo 45, que é o versículo chave para esse texto, Jesus revela qual que é o modelo a ser seguido e o porquê que o nosso padrão é diferente do padrão do mundo.
Versículo 45, ele fala tudo isso e a sua conclusão e a explicação do porquê as coisas são assim é porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estudamos na Escola Bíblica Dominical dos fundamentos, dos títulos de Jesus. Filho do Homem, que ele usa aqui, é um título de Jesus. É um título que remete ao sofrimento, ao aspecto humano de Jesus, que ele se fez homem, que em si já é um sofrimento. Se você imagina que Jesus, antes de se fazer homem, vivia somente na presença de Deus o Pai, que ele não tinha visto ou presenciado ou estado na presença de nenhum pecador, que ele não havia andado por esse mundo e sofrido as coisas que nós vemos a cada dia, ele se fez homem. Não só ele fez homem, mas ele não veio como os outros reis. Ele não age como os reis mundanos que sentam à mesa, que sentam no seu trono, que estalam os dedos e que são imediatamente servidos. Não, ele veio de uma forma completamente diferente. Ele nasceu no manjedouro, em condições deploráveis. Ele tem paciência, ele é rejeitado pela sua própria família, ele é rejeitado por aqueles do seu próprio estado, da sua própria cidade. Em todo momento, ele é testado, ele é atacado, ele é julgado erroneamente. As pessoas tentam trapacear ele, as pessoas tentam enganá-lo, as pessoas tentam colocar palavras na boca dele e distorcer os seus ensinamentos. Ele é traído por aqueles a quem ele mais confiava. Inclusive, esses dois discípulos que estão aqui agora, na hora da sua morte na cruz, não estão com ele. E ele sabe de tudo isso. E voluntariamente ele vem como Filho do Homem para servir a todos e para sacrificar a si mesmo. Jesus já estava falando sobre isso há algum tempo. Ele falou lá no começo, naquela primeira vez que ele fala sobre esse assunto, depois da confissão de Pedro. Ele fala que nós devemos negar a nós mesmos e carregar a nossa própria cruz. Ele está falando isso. Que nós devemos sacrificar os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa carne. É isso que Paulo vai falar depois várias vezes. Nós devemos mortificar a nossa carne e sacrificar qualquer coisa que nos segure, que nos faça não viver em conformidade com o chamado que temos recebido. Sacrifique o seu tempo. Sacrifique o seu tempo. Sacrifique o seu sono. Nós estamos recebendo um chamado e um padrão de vida aqui pela palavra de Deus e por Jesus o Cristo, que eu imagino, irmãos, que seja diferente do que qualquer um aqui esteja vivendo. E nós somos chamados para viver uma vida de serviço e de sacrifício. E isso é extremamente difícil. E a maneira que nós vamos fazer isso é andando continuamente com Cristo, andando continuamente com Deus, lendo a sua palavra, orando constantemente, vindo à igreja e tendo comunhão com os irmãos e as irmãs, participando da Santa Ceia, vendo o batismo, sendo fortalecido em seu espírito, para que aí sim você possa viver dessa forma. E aos poucos sacrificando a si mesmo, o seu sono.
Muitas vezes, na sua rotina, para você ler a Bíblia todos os dias, é necessário que você acorde mais cedo, sacrificando Netflix, sacrificando a fome, sacrificando o nosso egoísmo, pondo de lado os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos objetivos. E como Paulo diz, esbofetear o nosso corpo para que possamos ser conformados ao nosso chamado. Spurgeon diz que você nunca se gloriará em Deus, ao menos que antes Deus mate o seu glorificar em você mesmo. Você nunca glorificará a Deus, ao menos que Deus antes mate o seu glorificar em você mesmo. É por isso que às vezes a santificação dói tanto. Mas Deus está nos ensinando, nos transformando e nos moldando a sua imagem. A imagem do nosso Mestre, que veio para servir e para se sacrificar, para lavar os pés dos discípulos. Se você quer a glória, você quer ser grande, seja igual o nosso Mestre. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua graça e Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por ter enviado o Seu Filho, Jesus Cristo, a não só morrer na cruz pelos nossos pecados, mas para viver uma vida de serviço e de sacrifício. Nos ajude, Pai, nos dê forças para vivermos da mesma maneira, para glorificarmos o Teu nome, para sermos recompensados nos céus pela maneira que nós vivemos aqui na terra, em serviço a Ti. Nos acompanhe, Pai, e o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo, que está sempre conosco. Fortaleça o nosso espírito e nos ajude. Nós somos pó, nós cremos. Ajude-nos, Pai, na nossa falta de fé. Em nome de Jesus. Amém.